Olá, vamos gravar mais uma questão. Questão do TRF1 2017, da Banca CESP. No caso de crime processável por ação penal pública, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o ofendido poderá impetrar a ação penal privada subsidiária da pública. A questão está muito correta. Basta você ter o entendimento do artigo 29 do Código de Processo Penal, tá? Porque o artigo 29 do Código Penal diz exatamente isso. Se o Ministério Público ficar inerte, não fazer nada, não propor a ação penal no prazo legal, que no caso o prazo legal é 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, você já bem sabe disso. Se o Ministério Público não propor a denúncia, aí a vítima pode propor a queixa. Simples assim. Então, por exemplo, vamos supor, Maria foi estuprada por João. Aí o Ministério Público, o João está preso, o Ministério Público deixou passar os 5 dias e não entrou com a denúncia. O que vai acontecer? A Maria pode contratar um advogado e ela mesma entrar com a queixa-crime. Ela não pode entrar com a denúncia, mas com a queixa-crime pode, que também é uma petição inicial. E aí, no caso, o cara vai ser condenado por meio de uma ação penal privada, mesmo sendo crime de ação penal pública. Ok? Beleza. Então não tem muita dificuldade não essa questão, em 5 segundos você responderia essa questão. O artigo 29 do CPP e o artigo 46, eu fiz questão de colocá-los aqui, tá? Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal pelo Ministério Público, né? E o prazo legal está no artigo 46 do CPP. Aí vem, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. Então, o Ministério Público, depois que a queixa, que a vítima propôs a queixa, o Ministério Público pode trabalhar no processo ainda, só que o processo vai ser iniciado pela queixa. Então, o Ministério Público pode repudiar a queixa ou pode oferecer denúncia substitutiva, sem problema. Pode intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, ao mesmo tempo, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, preste atenção aqui. O Ministério Público ficou inerte por 5 dias, o réu está preso, ou então ficou inerte por mais de 15 dias e o réu está solto. Beleza. Aí, como ele ainda não propôs a denúncia, aí a vítima vai propor a denúncia. Beleza. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que o Ministério Público ele pode ainda atuar no processo, mesmo sendo a acusação a vítima, né? Então a queixa vai estar lá, o Ministério Público pode aditar a queixa, pode tentar modificar a queixa, o Ministério Público pode repudiar a queixa, se a queixa estiver fora do entendimento do Ministério Público, e o Ministério Público pode oferecer, inclusive, uma denúncia para substituir a queixa, se a queixa for uma queixa muito precária, muito ruim de argumentação e etc. Tá? Beleza. E, além disso, o Ministério Público pode intervir em todos os atos e todos os termos do processo aí, em que está sendo processada a queixa-crime. Beleza? E, além disso, o Ministério Público pode fornecer elementos de prova. Óbvio, o Ministério Público ele tem interesse em promover a justiça. E, se o Ministério Público quiser, ele pode interpor recursos no processo penal em que for iniciado pela queixa, tá? E se, no final aqui, se a vítima, o querelante, quem propõe queixa, chama-se querelante, tá? Se o querelante, a vítima, começar a se comportar de forma negligente, começar a se comportar de forma a prejudicar o andamento do processo, aí o Ministério Público pode retomar a ação como parte principal, tá? O Ministério Público pode ingressar no processo como parte principal. Então, perceba que o Ministério Público tem 15 dias, se o réu estiver solto, ou 5 dias, se o réu estiver preso, para ele ser a parte principal na acusação. Ele vai propor a denúncia. Se ele não propor a denúncia nesse prazo, aí ele não vai ser mais parte principal, não vai ser mais a acusação principal. Aí entra a vítima com a queixa. Tá? E o Ministério Público vai ficar ali como uma parte subsidiária, uma parte ali meio de escanteio, né? Ele vai poder intervir no processo e tudo, mas ele vai ficar meio de escanteio ali. Se caso o querelante, como parte principal, não se comportar bem,
se comportar com negligência, aí o Ministério Público pode pedir para retomar, para voltar ao processo como parte principal. Beleza? Não tem muita dificuldade não. O que você tem que saber mesmo para a sua prova é que a ação penal privada subsidiária só é cabível nos crimes de ação penal pública em que o Ministério Público ficar inerte pelo prazo legal, que é de 5 dias ou que é de 15 dias, depender se o réu está preso ou se o réu está solto. Aí eu fiz questão de colocar o artigo 46 do CPP aqui para dizer sobre o prazo, né? Veja bem, o prazo para oferecimento da denúncia estando o réu preso será de 5 dias. Beleza. Contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. E será de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Né? O cara pagou fiança, ou então o cara está solto. Será de 15 dias o prazo. No último caso, no prazo de 15 dias, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, o artigo 16, que a gente já aprendeu, né? Porque o Ministério Público ele tem 3 opções. Ou ele oferece a denúncia, né? Se ele oferecer a denúncia, o processo penal vai se iniciar. Ou ele pode pedir para arquivar o inquérito, e aí o inquérito vai ser arquivado e não vai ser processado ninguém. Tá? Ou então ele pode pedir para o juiz devolver o inquérito para o delegado fazer alguma outra investigação. Tá? Então, isso está no artigo 16, você já sabia disso. Beleza. No último caso, no prazo de 15 dias, se o réu estiver solto, ele pode pedir para devolver os autos e tudo mais, beleza. Contar-se ao prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, perceba aqui, se o Ministério Público receber os autos e pedir para devolver para o delegado fazer outra diligência, o delegado vai fazer a diligência e aí quando o processo voltar de novo para o Ministério Público, aí sim que começa o prazo de 15 dias, tá? Agora, se o réu estiver preso, aí o Ministério Público não pode pedir para devolver os autos não, tá bom? Ou seja, a devolução dos autos para o delegado fazer nova diligência, somente é cabível se o réu estiver solto. Simples assim, tá? Ok? Beleza. Então, assim a gente lê o artigo 46 caput e vamos ler agora o parágrafo 1º, só a título de conhecimento. Veja bem, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação e de representação. Perceba aqui, doutores, que é o seguinte, o inquérito policial, conforme a gente amplamente aprendeu, ele é um procedimento dispensável. O Ministério Público não precisa necessariamente acatar tudo que está no inquérito. Não, ele pode simplesmente dispensar a atividade do delegado e dispensar o inquérito. Porque existe a dispensabilidade do inquérito. A gente já sabia disso, né? E o parágrafo 2º, o prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríduo de 3 dias, né? Tríduo é 3 dias. Entender-se-á que não tenha o que editar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Beleza, aqui você está falando do prazo que o Ministério Público tem para aditar a queixa. Tá vendo aqui, ó? Bem, aqui está falando, ó, caberá ação penal privada subsidiária com queixa e o Ministério Público pode aditar a queixa. Esse prazo para aditar a queixa é 3 dias, tá? Beleza? Tranquilo? Então, assim, a questão, pode ver que a questão ela é de fácil resolução, basta você aprender o artigo 29, o iniciozinho do artigo 29, caput do CPP, para você dizer que a questão está bastante correta. A ação penal subsidiária, a ação penal privada subsidiária, só é cabível quando o Ministério Público ficar inerte. Então, se o Ministério Público pediu arquivamento, o Ministério Público não ficou inerte, então não cabe ação penal subsidiária. Tá? Se o Ministério Público não fez nada, ficou parado sem fazer nada durante os 5 dias réu preso ou durante os 15 dias réu solto, aí cabe ação penal subsidiária pela vítima, para não deixar o réu impune, para não deixar o investigado, para não deixar o criminoso impune, tá? Beleza? Ok, então é mais ou menos isso que você tem que saber sobre a ação penal subsidiária. Na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, uma informação que você já sabe, ó. Lembra que a gente estudou? A gente estudou aquela vez, né, nas outras questões, nós estudamos aqui, o estudo da ação penal envolve 5 tipos principais de ação penal. E a gente estudou a ação penal pública incondicionada,
que é a regra geral, ação penal pública condicionada à representação da vítima. Essas duas ações aí são de titularidade exclusiva do Ministério Público. A ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, que também é exclusiva do Ministério Público, e a ação penal privada, que é exclusiva da vítima, e a ação penal privada subsidiária, que é exclusiva da vítima nos casos de crime de ação penal pública, em que o Ministério Público se manifeste pela inércia, tá? Fique inerte, não faça nada. A gente já viu tudo isso, só estou revisando aqui com vocês, né? A gente já viu isso aqui, já viu isso aqui, já viu isso, já viu isso. Já viu até os exemplos aqui e tudo mais, beleza? Enfim, termino aqui os comentários sobre a questão. Espero que você tenha realmente entendido as explicações aqui feitas. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o processo penal.